Aviso: isso não é uma recomendação de investimento. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Ryan Santos. E você já parou para pensar como é que nascem os chips que estão no seu celular, no seu computador, no seu carro e até dentro dos satélites que orbitam o planeta? Pois é. Hoje a gente vai falar de uma empresa que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que sem ela nada disso existiria, literalmente. O nome dela é ASML Holding, uma gigante holandesa que tem o monopólio mundial das máquinas mais complexas e precisas já criadas pela humanidade. E quando eu digo complexas, é porque não tem exagero aqui. Cada uma dessas máquinas tem mais de 100 mil peças, pesa cerca de 180 toneladas e custa mais de centenas de milhões de dólares. É tipo montar um foguete, só que para fazer chips. E o mais impressionante, nenhum chip avançado da Apple, Nvidia, Intel, TSMC ou Samsung existiria sem ela. Então, se você acha que investir em ações é apostar na sorte, hoje vai ver que, na real, é investir em empresas que movem o mundo. E a ASML é uma das que literalmente fazem o mundo funcionar. A ASML nasceu em 1984 na Holanda e a origem dela já mostra que não era uma empresa comum. Ela surgiu de uma joint venture entre a Philips e a ASM International, duas potências da tecnologia europeia. O nome vem disso: Advanced Semiconductor Materials Lithography. No começo, era uma pequena empresa tentando fazer o mesmo que outras gigantes já faziam: máquinas de litografia que são usadas para imprimir circuitos microscópicos em wafers de silício, basicamente o processo que dá vida a todo chip. Só que a ASML entendeu cedo que competir no jogo das outras era burrice. Enquanto empresas como Canon e Nikon dominavam o mercado, ela resolveu jogar um jogo completamente novo: criar uma tecnologia que ninguém mais tinha coragem de tentar. Essa tecnologia se chama EUV, Extreme Ultraviolet Lithography. Para você ter noção do nível de dificuldade, ela usa luz com comprimento de onda de apenas 13,5 nanômetros. Isso é tão pequeno que a luz comum não consegue nem ser refletida com espelhos normais. Eles precisaram desenvolver espelhos de precisão molecular fabricados pela alemã Zeiss, que são considerados as superfícies mais lisas já criadas na Terra. O projeto começou ainda nos anos 1990 e muita gente dentro da indústria dizia que era impossível. Foram mais de 20 anos de pesquisa e bilhões de dólares investidos antes de o primeiro sistema EUV comercial finalmente sair, por volta de 2010. Mas quando deu certo, mudou tudo. Hoje, a ASML é a única empresa no planeta capaz de fabricar essas máquinas EUV. E sem elas, nenhum chip de 3 nanômetros ou 5 nanômetros, como os usados em iPhones e GPUs da Nvidia, pode ser produzido. É um monopólio tecnológico absoluto, sustentado não por marketing, mas por pura ciência, engenharia e know-how. A estratégia da ASML é uma verdadeira aula de engenharia, visão de longo prazo e domínio de mercado. E ela pode ser resumida em 3 pilares: inovação extrema, parcerias estratégicas e criação de dependência tecnológica. Primeiro, inovação extrema. A ASML não faz melhorias graduais. Ela redefine o jogo a cada década. Enquanto a maioria das empresas do setor busca aumentar a eficiência em 10% ou 20%, a ASML cria saltos tecnológicos que mudam completamente os limites da física. A tecnologia de litografia ultravioleta extrema, ou EUV, é um exemplo disso. Ela permite gravar transistores com precisão de apenas 3 nanômetros, o que é tão minúsculo que caberiam cerca de 20 mil transistores lado a lado dentro da espessura de um fio de cabelo humano. Essa inovação não é só sobre miniaturização. Quanto menores os transistores, mais rápidos e eficientes são os chips, consumindo menos energia e gerando menos calor. É isso que permite a existência de processadores como o Apple M3 ou os chips de inteligência artificial da Nvidia. Segundo, parcerias inteligentes. Desde o início, a ASML entendeu que vencer sozinha seria impossível. Então, ela construiu um ecossistema de colaboração com gigantes como TSMC, Samsung e Intel, que não apenas compram suas máquinas,
mas também investem diretamente no desenvolvimento das próximas gerações de equipamentos. A TSMC, por exemplo, foi uma das primeiras a apostar na litografia EUV, ajudando a ASML a financiar os primeiros protótipos quando a tecnologia ainda parecia ficção científica. Essa estratégia transformou o relacionamento entre fornecedor e cliente em uma aliança tecnológica, onde todos têm interesse em empurrar os limites da inovação juntos. E o terceiro pilar é o mais poderoso de todos: a criação de dependência tecnológica. A ASML construiu uma barreira de entrada praticamente intransponível. Hoje, se uma empresa quiser fabricar os chips mais avançados do mundo, os mesmos usados nos iPhones, nos carros da Tesla ou nos data centers da Google e da Amazon, ela precisa das máquinas da ASML. Não existe alternativa. Nenhuma outra empresa no planeta domina a tecnologia de litografia EUV. Ou você compra da ASML, ou você simplesmente fica fora da corrida dos semicondutores avançados. Essa combinação de inovação radical, alianças estratégicas e monopólio tecnológico fez da ASML não apenas uma fornecedora, mas o coração da indústria global de chips. Sem ela, a revolução digital simplesmente para. Mas afinal, como a ASML ganha dinheiro? O modelo deles parece simples, mas é um dos mais poderosos da indústria moderna. Basicamente, a empresa tem 3 grandes fontes de receita: a venda das máquinas de litografia, os serviços de manutenção e os upgrades tecnológicos. Primeiro, as máquinas de litografia. São esses equipamentos gigantes que literalmente imprimem os circuitos nos chips. E aqui existem 2 grandes grupos: as máquinas EUV, que são as mais avançadas do planeta, usadas para fabricar chips de 3 ou 2 nanômetros, e as máquinas DUV, que servem para os chips mais simples, como os usados em carros, notebooks ou eletrônicos do dia a dia. Cada máquina EUV custa centenas de milhões de dólares e a ASML vendeu cerca de 400 sistemas novos só em 2024. Além disso, vendeu também outras 38 máquinas usadas. Sim, até o mercado de segunda mão é milionário. No total, essas vendas representam quase 80% da receita da empresa. E o carro-chefe, claro, são as máquinas EUV. Nenhuma outra empresa do mundo consegue fabricá-las nesse nível de precisão. Mas o verdadeiro ouro da ASML está no pós-venda. Essas máquinas são tão complexas que precisam de manutenção constante, peças especiais e atualizações de software e hardware. E é aí que entra a segunda grande fonte de receita: o chamado Installed Base Management. Só em 2024, essa parte do negócio gerou cerca de 6 bilhões e meio de euros e cresceu mais de 15% em relação ao ano anterior. Ou seja, mesmo quando o mercado de chips desacelera, o dinheiro continua entrando. No total, a ASML faturou cerca de 28,3 bilhões de euros em 2024, com uma margem líquida de 26,8%. Para ter uma ideia, de cada 100 euros que entram, 26,8 ficam depois de pagar todas as despesas. É uma margem digna de negócio de luxo e mostra o poder que a ASML tem dentro da cadeia de semicondutores. E o mais interessante é que praticamente todos os gigantes do setor, TSMC, Samsung, Intel, dependem dela. Se você quiser fabricar os chips mais avançados do planeta, vai precisar da ASML. A ASML não é só uma empresa, é infraestrutura crítica da economia digital. Pense assim: se dados são o novo petróleo, a ASML fabrica as refinarias que transformam silício em inteligência artificial. Toda vez que você usa seu celular, assiste Netflix, pede um Uber, usa ChatGPT, tem chips por trás, e muitos desses chips foram feitos em máquinas da ASML. Eles estão no centro de várias megatendências: inteligência artificial, carros autônomos, 5G, internet das coisas, computação quântica. E aqui que fica interessante: a demanda por chips só cresce. Consultoria McKinsey estima que o mercado de semicondutores vai chegar a $1 trilhão até 2030. E quanto mais avançados os chips, mais dependentes da tecnologia EUV da ASML. A empresa já está desenvolvendo a próxima geração, High-NA EUV,
que vai permitir chips ainda menores e mais potentes. Cada máquina dessas vai custar mais de 400 milhões de dólares. É literalmente o futuro sendo construído hoje. Claro que não é mar de rosas. A ASML enfrenta riscos importantes que todo investidor precisa conhecer. Primeiro, geopolítica. A empresa está no centro da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. O governo americano pressiona a Holanda para restringir vendas para a China, que representa mais de 25% da receita da ASML. Mudanças nas regulações podem impactar significativamente os resultados. Segundo, concentração de clientes. A ASML depende de poucos clientes gigantes, TSMC, Samsung, Intel. Se algum desses reduzir investimentos ou atrasar projetos, a receita despenca. E o setor de semicondutores é cíclico, tem altos e baixos. Terceiro, complexidade tecnológica extrema. As máquinas da ASML são tão complexas que qualquer problema técnico pode atrasar entregas por meses. E eles dependem de milhares de fornecedores especializados ao redor do mundo. Quarto, concorrência futura. Embora hoje não tenham rival direto no EUV, países como China e Japão estão investindo bilhões para desenvolver tecnologias alternativas. É improvável que consigam alcançar a ASML nos próximos 10 anos, mas o risco existe. Quinto, valuation. A ação da ASML subiu muito nos últimos anos, refletindo expectativas altas. Se o crescimento desacelerar ou houver problemas geopolíticos, a correção pode ser severa. Resumo na moral, a ASML é uma das empresas mais estratégicas do mundo moderno. Eles têm monopólio tecnológico, clientes cativos, margem sólida e estão no centro das principais tendências tecnológicas da próxima década. Mas também enfrentam riscos geopolíticos significativos e dependem de um mercado cíclico. É basicamente a empresa que fabrica as máquinas que fazem os chips que movem o mundo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro de mais análises das maiores empresas da Bolsa de Valores e compartilha com aquele seu amigo que vai curtir esse tipo de vídeo. Deixe seu like e escreva nos comentários qual empresa você quer ver sendo analisada aqui no canal. E nunca se esqueça, nesse mundo só existem dois times, o time dos vencedores e o time dos perdedores. Tamo junto, rapaziada, é só o começo.